Ora então, boa tarde a todos. Espero que o almoço tenha sido retemperador. Temos aqui um painel rico naquele que é considerado um grande nó górdio para o setor, não só para o Algarve, mas um pouco para todo o país e para toda a Europa, que é exatamente o fator humano, o fator que todos identificamos como o mais difícil, mas também o mais oportuno. Comigo tenho dois presidentes de confederações, subejamente conhecidos, que vão fazer uma intervenção inicial, à qual seguir-se-á depois um debate com um conjunto também rico de interlocutores. Sem mais delongas, apresento-vos António Saraiva, presidente da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal, o patrão dos patrões, se me permitem, e à minha direita o meu presidente, o presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, que todos aqui conhecemos bem e, portanto, dispensadas as apresentações das notas biográficas, porque penso que todos conhecem bem estas duas figuras que nos acompanham há muitos anos no setor empresarial, passaria a palavra, então, a António Saraiva, presidente da CIP. Tenha a bondade. Muito obrigado, João Fernandes. Boa tarde a todos. Começar por agradecer ao meu querido amigo Vítor Neto o convite para tecer aqui algumas considerações convosco, cumprimentar o Francisco, meu colega destas jornadas, companheiro de lutas, e já agora uma declaração de interesse. Eu fiz, quando iniciei funções com o Francisco, eu já estava presidente da CIP, quando o Francisco assumiu as funções de presidente da CTP, fiz nessa altura 2 acordos. Um com Nossa Senhora de Fátima, eu não faria milagres, e a Senhora de Fátima não falaria de indústria, e com o Francisco eu não falaria de turismo, ele não faria do país de um modo geral. É esse acordo que faço aqui por cumprir, por isso não estarei aqui, seria caricato, ridículo até estar aqui para vos falar de turismo, independentemente daquilo que, enquanto cidadão e enquanto confederação, é a minha leitura desse setor, das suas ameaças, das suas oportunidades, mas para isso, obviamente, melhor que ninguém, o Francisco Calheiros, na sua qualidade de Presidente da Confederação, com o vasto conhecimento que tem e que todos lhe reconhecemos. Por isso, permito-me falar um pouco mais generalista e ameaças, oportunidades, não deste setor em concreto, mas do país em geral. Estamos a viver, neste momento, fruto da guerra, da infame invasão da Rússia na Ucrânia, o terceiro momento disruptivo para a nossa economia. Para a economia global e para a economia portuguesa em particular. Tivemos a crise das dívidas soberanas que acabou no resgate e a troika que tivemos com todas as consequências que isso motivou para a economia mundial e para a portuguesa. Como se isso não fosse bastante, seguiu-se o Covid-19 com todos os aspectos disruptivos que encerrou, a reestruturação, a modernização, a adaptação das empresas a essa nova realidade, que levou a que as empresas alterassem processos, produtos, meios de distribuição, que se reinventassem, os chamados setores tradicionais, têxtil, desde logo, mas não só têxtil, metalurgia, quando acordámos para esta triste dependência que a União Europeia demonstrou ter já nessa altura da crise Covid, quando todos percebemos dolorosamente que dependíamos estrategicamente de outras regiões do mundo e que não tínhamos alguns dos produtos, inclusive medicamentos, porque tínhamos essa enorme dependência estratégica em que os nossos dirigentes europeus, de um modo geral, os 28, na altura ainda com o Reino Unido, caíram com essas dependências estratégicas que dolorosamente descobríamos ter com o Covid-19 e por isso tivemos que nos reinventar e deixar de fazer fatos para fazer batas, máscaras, deixámos de fazer produtos metalúrgicos e passámos a fazer ventiladores, deixámos de distribuir pelos canais convencionais e passámos a distribuir pela internet, enfim, toda a modernização, readaptação, sei lá, toda a imaginação criativa que as nossas várias tipologias empresariais tiveram que saber fazer para superar da forma como o fizeram.
De facto, nós temos um tecido empresarial composto, como sabemos, por micro e pequenas empresas. Teremos, grosso modo, 1.300.000 empresas, sendo que 1.200.000 são micro e pequenas empresas, até 10 trabalhadores, 46.000, número redondos, médias e 1.600 apenas, e enfatizo apenas, grandes empresas, porque lamentavelmente deveríamos ter mais empresas para que a nossa dimensão, a nossa escala, pudesse suportar de outra forma, com outras capacidades, com outras potencialidades, estes desafios e a necessária internacionalização que a economia portuguesa necessita. Como dizia, como se isso não bastasse, caímos agora, mais uma vez, não tão abruptamente como o Covid-19, que assim foi inesperado. A guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, essa sim já havia sinais. Sinais que não quiseram ser entendidos, eles eram percepcionáveis, mas não foram devidamente entendidos, e porque entendidos não se reagiu a esses sinais, e por isso esta disruptiva forma como hoje nos encontramos a somar ainda às anteriores. Porque nem a crise das dívidas soberanas passou totalmente no novo modelo do sistema financeiro, com uma banca que deixou de ser parceiro de risco, quando a atividade empresarial é fundamentalmente uma atividade de risco. A banca deixou de ser o parceiro de risco, porque os novos acordos, as novas supervisão, regulação bancária, pelos Basileia, etc., há hoje novas regras, e por isso o empresário, ou correr risco, ou querer inovar, ou querer investir, deixou de ter na banca e nos seus modelos tradicionais esse parceiro de risco, e daí a necessidade de sabermos encontrar outros modelos de financiamento para a urgente, necessária reestruturação empresarial no que à capitalização e recapitalização diz respeito. O nosso modelo empresarial, como vos disse, é assente em micro e pequenas empresas, muitas delas altamente descapitalizadas, endividadas, e por isso capitalizar e recapitalizar é a palavra de ordem, e aí o sistema financeiro responde mal, e daí a criação do Banco de Fomento para tentar colmatar essa falha de mercado, mas que, lamentavelmente, por N razões, desde o governo ainda de Pedro Passos Coelho, quando eu digo a culpa do governo anterior, cairia ainda no governo atualmente em exercício, mas não, já vem do Pedro Passos Coelho, do governo de Pedro Passos Coelho, a tentativa inglória de criar uma alternativa a que se chamou Banco de Fomento para colmatar, para ultrapassar esta falha de mercado que o sistema financeiro português de não de capital português, coisa que também não é irrelevante, porque o sistema financeiro em Portugal, tirando a Caixa Geral de Depósitos, os capitais, como sabemos, não são portugueses, e isso dá, em termos de competitividade, dificuldades acrescidas, e não sendo adepto da teoria de conspiração, mas o que é verdade é que, por experiência própria, em termos empresariais, já fui vítima de discriminação numa operação na Bolívia, em que o Santander preferiu apoiar uma empresa espanhola em detrimento da nossa portuguesa, e isto é apenas um exemplo de N outros exemplos que existem, e por isso, para acabar esta área, a falha de mercado, o Banco de Fomento não consegue responder até agora a essa brecha de mercado, a essa falha de mercado, e por isso o sistema financeiro a operar em Portugal, não de capital português, não tem sido capaz de estruturar mecanismos, juntamente com o Governo, de capitalização e recapitalização do nosso tecido empresarial. Temos, por isso, esse desafio de dimensão, e até agora nenhum governo, e daí a nossa crítica, também encontrou formas de motivar e incentivar fiscalmente fusões e concentrações para que a pequena dimensão das nossas empresas, por escala, por dimensão, pudesse, por esses incentivos, desde logo fiscais, promover fusões e concentrações para termos uma massa crítica que respondesse com outra capacidade às necessidades que hoje estas dimensões externas nos colocam, mas também para uma política de internacionalização das empresas diferente, mais robusta, mais capaz. São desafios que temos pela frente, capitalizar e recapitalizar e agregar com fusões e concentrações o nosso tecido empresarial. Mas temos, com estas disruptivas situações, desafios que temos que saber superar. A União Europeia, como disse, não desperta para estas realidades, não se preparou, ficou dependente estrategicamente e, como tinha ficado lá atrás, dependente de produtos e serviços que vêm da Ásia desde logo, agora estamos com dependências energéticas e alimentares, produtos, matérias-primas, energia e produtos alimentares, produtos metálicos, alimentares e energia, dependentes
a União Europeia muito dependente daquela região do mundo, sendo que alguns países energeticamente no gás natural dependem 90 e tal por cento do gás russo, e a própria Alemanha, que todos imaginamos, percepcionamos como um país organizado, metódico, como é que a própria Alemanha depende 50% do gás russo e estava a preparar-se com o Nord Stream 2, que seguramente já ouviram falar, sem entrar em dados técnicos, ainda a posicionar-se com o pescoço mais no cepo, na guilhotina, para uma dependência ainda maior com o Nord Stream 2. E por isso, esta dependência estratégica que a União Europeia tem, leva a que, hoje, tenhamos altos custos energéticos que, quer queiramos, quer não, temos que incorporar nas nossas organizações. Felizmente que os Estados-membros da União Europeia e Portugal, concretamente, ainda não levou ao consumidor, à população, todos nós, cidadãos, esse reflexo do aumento brutal da energia. Mas nós, empresas, nós, empresários, já os sentimos. E por isso temos faturas energéticas de gás natural, que até outubro, setembro, novembro do ano passado, estavam em 60, 70, 100 mil euros mês de fatura de gasto de gás natural, estão hoje com 700, 800 e 1 milhão. Digam-me como é que uma empresa pode suportar 600, 700 mil euros de um dia para o outro, de um mês para o outro, sem que o possa repercutir no preço dos seus produtos, aqueles que produz. E é por isso que, porque não se consegue suportar, a siderurgia já fechou as 4 unidades, as 2 em Portugal e as 2 em Espanha. Há algumas empresas do têxtil, do vidro, da cerâmica, já reduziram significativamente as suas atividades, algumas reduzindo dias de trabalho. O caso da siderurgia, que é o mais conhecido, fechou inclusivamente até final deste mês. E se até final deste mês, meados do próximo, esta questão não for minorada, porque não tenhamos ilusões, não podemos pedir aos governos, e neste caso ao governo português, que altere, que resolva este problema. É um problema de uma magnitude, de uma dimensão internacional, que não é o governo português que pode, obviamente, resolvê-lo, mas pode e deve minorá-lo. Não se pede que resolva, porque isso era utópico, era impossível, mas exigimos que minore o problema, que ajude as estruturas, as tipologias empresariais, desde logo aquelas mais afetadas por estas alterações, que minore o problema. E é por isso que nós, confederações patronais, temos exigido ao Governo a tomada de posição em relação a isso, em 2 patamares. No seio da União Europeia, com compras integradas, com alternativas de fornecimento, coisa que não se consegue por estalar de dedos e de um dia para o outro, e por isso há que iniciar imediatamente essa procura de alternativas de fornecimento e, idealmente, compras integradas. Conseguimos agora, como sabem, Portugal e Espanha, que até agora têm tido constrangimentos naquilo que se chamam as interconexões, não conseguimos passar dos Pirineus, porque estamos numa União Europeia, em que deve haver solidariedade, coesão, união de princípios e de esforços, mas França tem tido aquilo que se chama uma golden share, uma posição privilegiada, e não tem permitido, porque a sua produção de energia assenta no nuclear, não tem permitido que a energia verde, em que Portugal apostou na ótica da descarbonização, forneça para além dos Pirineus, porque França tem tido até agora ali uma posição dominante que não permite as interconexões. Finalmente, e fruto desta crise, a União Europeia começa a caminhar no sentido de permitir essas interconexões. Portugal e Espanha conseguiram agora também criar um teto ao preço do gás e vai criar, obviamente, um déficit tarifário semelhante ao que lá atrás, no tempo, se criou o déficit energético da energia elétrica, mas é preferível agora limitar o preço, minorando, não resolvendo, mas minorando o problema, do que obrigar as empresas a custos que não conseguem incorporar, porque, mesmo assim, as empresas industriais, estando como estão a alterar quase mensalmente os preços dos seus produtos, mesmo assim não conseguem, com esses aumentos, compensar os acréscimos que estão a sofrer. Para além dos acréscimos do custo energético, a insuficiência das matérias-primas. Não temos, há uma enorme escassez de matérias-primas. Não temos aço. A siderurgia parando, obviamente, só faz esterilização, não fornece o aço que vinha fornecendo. Não temos níquel, não temos alumínio. Enfim, não temos matérias-primas para a produção das nossas empresas. E isso, quando eu não tenho matéria-prima para produzir os meus produtos, obviamente isso leva a paragens da produção, e paragens da produção leva a que os colaboradores não tenham trabalho e as empresas suportam durante algum tempo, mas não vão suportar todo o tempo. E por isso, nós, para algumas tipologias empresariais, temos solicitado ao Governo, a este que agora cessa funções, e continuaremos a exigi-lo daquele que tomará posse a 30 de novembro, amanhã, que tenha para algumas tipologias empresariais o layoff simplificado.
que para uns serve, para outros não serve. Mas para cada setor, a sua necessidade. Para grupos de setores, o seu remédio. Não vamos atuar setor a setor, indo ao encontro das necessidades de cada setor. Mas há um grupo de setores que tem o mesmo problema e que por isso deve ter a mesma terapia. É a mesma coisa que não podemos legislar por cada empresa, mas podemos legislar para um conjunto de empresas do setor ou da região. A mesma coisa, para determinado grupo de setores com os mesmos problemas, as mesmas procura de soluções. E por isso exigimos do Governo essa procura. Caminho para o fim, senão esgoto o tema, e estas são as ameaças: falta de matérias-primas, custos energéticos e uma União Europeia que tem crescido em território, mas tem reduzido em política. Os líderes europeus têm que afirmar: a União Europeia não podemos ser uma União apenas de nome, temos que a ser de facto. E Portugal, no quadro da União por um lado, e promovendo as reformas por outro, e agora temos um tempo histórico único e, diria eu, irrepetível, porque a maioria parlamentar que este Governo usufrui, agora quando tomar posse, com a maioria absoluta que tem no Parlamento, tem mais do que necessidade, a obrigação de promover as reformas que o país necessita. E desde logo 3 reformas, não me canso de as repetir. Reforma da administração pública, não para despedir os 800 mil funcionários públicos, mas para lhes dar eficiência, para lhes dar qualidade dos serviços, para nos entregar a nós, cidadãos e empresas, uma administração pública mais eficiente, mais profissionalizada e mais digitalizada. Não faz sentido a burocracia que nós temos sobre nós, cidadãos e empresas, em que nos exigem papéis e mais papéis e caminhar para um ministério e caminhar para outro, quando hoje um simples sistema informático resolve o problema. Não faz sentido que eu, para concorrer a um concurso público, tenha que solicitar o meu registro criminal, porque é que eu registro, solicito ao Estado, vou entregar de novo ao Estado. Não faz sentido, é um mero exemplo, mas é o absurdo desta dimensão da burocracia que nos asfixia. Por isso, a reforma da administração pública para a tornar mais eficiente e mais, com maior qualidade na entrega que faz aos cidadãos e às empresas. A reforma fiscal. Nós temos de ter uma fiscalidade amiga do investimento, temos de ter uma fiscalidade que atraia o investimento, que ajude os investidores, que ajude os empresários, que lhe minore a carga e que lhe dê previsibilidade. Nós não podemos, orçamento após orçamento, ter uma carga fiscal diferente. Temos de ter previsibilidade fiscal e uma carga fiscal que hoje é a maior da União Europeia e que deverá tendencialmente reduzir. Não vai ser numa legislatura, porque apesar da dívida pública que temos às costas e a necessária sustentabilidade das contas públicas, exige sensatez, exige moderação e por isso temos que desenhar ou numa ou em 2 legislaturas a redução gradual da carga fiscal e dando-lhe previsibilidade. Finalmente, a reforma da justiça. Nós temos de ter uma justiça económica que seja mais ágil, que seja mais rápida, porque os tribunais administrativos e fiscais não podem demorar tanto tempo a resolver os conflitos que aí se instalam. Por isso, estas 3 reformas, este Governo tem condições únicas para as fazer, por ter uma maioria parlamentar que, a par de um acordo social que temos defendido, nós, organizações patronais, que se deve desenhar em concertação social, paralelamente à maioria parlamentar e às reformas que são necessárias, desenhar um acordo de concertação social, a que chamaremos de competitividade e rendimentos, que, melhorando os fatores de competitividade às empresas, lhes deem condições para elas sustentadamente aumentarem os salários. Porque não podemos aumentar os salários por decreto, não se pode dizer que o salário mínimo deve aumentar 6%, 10% ou o que for. Não, deve haver sustentabilidade nos aumentos, não apenas no salário mínimo, mas numa política salarial assente em ganhos de produtividade, em crescimento económico e em inflação, que são esses os critérios racionais para suportar, com a melhoria dos fatores de produtividade e de competitividade, uma política de rendimentos que o país necessita, que os cidadãos, premiando o seu talento, fixando-os no território, lhes dê condições de vida para que não se assista, como se está a assistir, ao êxito dos melhores ou de alguns dentre os melhores, para podermos fixar e podermos ter um país que todos, e nós empresas, ajudamos a construir diariamente. Muito obrigado. Obrigado, caro António Saraiva. Capitalizar, ganhar escala nas nossas empresas, tornar a Europa mais autossuficiente em bens e serviços estratégicos, resolver os constrangimentos, bloqueios que a própria Europa impõe a si mesma, mais Europa, melhor Estado, e aqui este compromisso que eu vou, obviamente, aproveitar para o debate seguinte da competitividade e do rendimento. E no turismo, caro Presidente da CTP, a palavra é sua. Muito obrigada. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Ora bem, uma nota prévia. Estas conferências normalmente têm o problema que têm que ter,
que é do tempo ser curto. Ora, nós estamos aqui, eu e o António Saraiva, temos 1 hora, mas ainda existem mais 3 palestrantes. E, portanto, eu tenho um dilema, que é, quando o tempo é restrito, eu leio um discurso. Quando o tempo não é restrito, eu falo de improviso. Falar de improviso hoje, com uma situação de pandemia que ainda não acabou, quando estávamos com o fim da pandemia, levamos com uma guerra. E com um novo governo, que eu teria muito a dizer, eu de facto preparei um discurso porque já houve atraso para o croquete do almoço e se eu falar de improviso, garanto que não chegam a horas de jantar. E, portanto, se não se importam, vou-vos ler o discurso que preparei. Antes de mais, uma palavra de agradecimento ao Presidente do Núcleo Empresarial da Região do Algarve, Dr. Vítor Neto, pelo amável convite para vos proferir umas palavras nesta importante conferência. Vivemos tempos de grande incerteza. O turismo tem pela frente uma tempestade perfeita. Depois de anos de pandemia, o que menos precisávamos era de uma guerra em pleno coração da Europa. Mas ela aí está, com um desfecho para já imprevisível e sem fim à vista. Muito gostaria de vos dirigir palavras de total e incontestável positividade, mas infelizmente a conjuntura atual ainda não o permite. Porém, continuo a acreditar que um virar de página é possível e que a recuperação da atividade turística se aproxima. Só poderá não ser tão rápida quanto desejaríamos todos. Mas há sinais que perspectivam para já um ano 2022 de recuperação, quer em relação a 2020, quer em relação a 2021. Basta olhar para as projeções do Banco de Portugal que apontam para que as receitas do turismo este ano sejam pelo menos 80% das receitas de 2019. Devido à guerra na Ucrânia, poderemos crescer um pouco abaixo deste número, mas mesmo assim estes são dados que nos dão confiança para acreditar que o crescimento em 2023 já seja aquele que esperamos e que conseguiremos ficar perto dos números do turismo de 2019. De acordo com o INE, em janeiro deste ano, o setor do alojamento turístico registrou mais de 850 mil hóspedes e 2 milhões de dormidas, o que corresponde a aumentos acima de 180% em relação a janeiro de 2021. Estes dados demonstram que, se não fosse a guerra, no final de 2022 já nos aproximaríamos de 2019, ou seja, o melhor ano do turismo de sempre em Portugal. Não será tão rápida a recuperação, mas acredito que ela vai chegar. Bem, sabemos que os tempos não estão fáceis, mas temos que continuar a acreditar e a planear o futuro. A recuperação do turismo depende em muito de continuarmos a oferecer produtos e serviços de altíssima qualidade. Para isso, é necessário termos recursos humanos à altura. Mas sabemos bem como a falta de mão de obra é um problema com que também o turismo se debate. É por isso urgente que, entre empresas e governo, se chegue a soluções que façam de novo o turismo uma atividade atrativa onde se quer trabalhar. Têm de ser tomadas medidas que permitam criar as condições para reter os profissionais que já não trabalham no turismo, mas, sobretudo, atrair recursos humanos que são necessários neste momento em toda a cadeia da atividade turística. Temos de criar condições para que se fomente nas empresas a compatibilidade entre a vida pessoal, familiar e profissional e, em minha opinião, o turismo tem de oferecer melhores condições. Mas para que isto seja uma realidade, no momento em que as empresas continuam tão descapitalizadas, ainda devido ao choque económico da pandemia, é necessário que as ajudas públicas há tanto tempo prometidas saiam do papel e cheguem à economia real, nomeadamente às empresas. Por outro lado, deve o Governo avançar com uma redução da carga fiscal para que as empresas tenham condições para voltarem a investir e criar emprego. Deve também voltar a ser discutida em sede de concertação social a agenda do trabalho digno e deveremos focar-nos, Governo e empresas, em reforçar o investimento que deve ser realizado em formação profissional específica para o turismo para aumentarmos as qualificações dos nossos recursos humanos. Ter mais e melhores recursos humanos no turismo faz parte do planeamento que temos de fazer com vista à recuperação da atividade económica. Mas temos de ter em conta outros fatores essenciais, desde logo a promoção, já aqui referida no painel anterior pelo Pedro Costa Ferreira. Temos de promover Portugal como um país seguro, em todos os sentidos, e reforçar que Portugal tem uma grande diversidade de oferta, até mesmo para os turistas que costumavam fazer as suas férias no leste da Europa, e que este ano já estarão a equacionar a alterar o seu destino de férias. Portugal tem de chegar até estes turistas e garantir-lhes que somos uma excelente alternativa para as suas férias. Mas, para além da promoção e tendo em conta um futuro do turismo a médio e longo prazo, é também muito importante que seja tomada uma decisão final na próxima legislatura sobre a construção do novo aeroporto da região de Lisboa.
Os aeroportos são das infraestruturas mais necessárias para o desenvolvimento do país. Por isso, para além do novo aeroporto da região de Lisboa, é essencial que também o aeroporto de Faro continue a ser modernizado e até mesmo ampliado, caso se revele necessário. Se a expectativa é que o turismo regresse a índices de crescimento pré-pandemia, não haverá como dar cabal resposta a este crescimento se o aumento da procura do destino Portugal não for acompanhado por infraestruturas aeroportuárias que respondam a essa maior procura. Minhas senhoras e meus senhores, não vivemos tempos fáceis. A incerteza é muita nos dias que correm, mas maiores são também os desafios e acredito que grande é a vontade de os ultrapassar. Os empresários do turismo estão prontos para fazer o que lhes compete para se conseguir a recuperação da atividade. Esperemos também que o novo Governo, que tomará posse amanhã, tenha no turismo uma prioridade nacional, uma atividade essencial ao desenvolvimento económico e social do país. O turismo tem de continuar a ser um dos motores da nossa economia. Mas para isso é necessária uma redução da carga fiscal, como já disse, que as ajudas públicas cheguem às empresas para ficarem financeiramente mais fortalecidas para investirem, criarem emprego e reforçarem a sua oferta. E que se decida, de uma vez por todas, avançar com o novo aeroporto da região de Lisboa. Volto a referir o que tenho dito e que gostaria que este novo Governo seguisse. Está na altura de dar prioridade à economia e às empresas. É certo que o mundo não é o mesmo desde o passado dia 24 de fevereiro, mas não poderemos deixar que tudo pare. Não parar. Acreditar, continuar. Estas são, talvez, as melhores formas de resistência em dias tão conturbados. Como dizia William Shakespeare, fortes razões fazem fortes ações. Obrigado pela vossa atenção e continuação desta excelente conferência. Tenho desde já registado que aqui os nossos presidentes das confederações cumpriram ao minuto o tempo, que é um bom indicador de produtividade, diria eu também. Anos difíceis, um futuro próximo e incerto, mas com sinais de esperança. Produtos e serviços de qualidade são a única via para competirmos. Qualidade implica recursos humanos qualificados também. Turismo que oferece melhores condições, mas para isso é preciso uma menor carga fiscal, um apoio eficaz às empresas. Promoção e infraestruturas são matérias fundamentais que há que retomar e alguns bloqueios históricos que resolver, e um governo que tem que estar focado neste que é o motor da economia. Ficamos com estas mensagens destes dois grandes interlocutores da cena política e empresarial portuguesa, nomeadamente em sede de concertação social, e, portanto, queria terminar agradecendo-lhes esta a oportunidade de os termos aqui no Algarve para este debate e, obviamente, também convidá-los a acompanharem o debate que a seguir se fará também aqui nesta mesa. Muito obrigado. Ora, não temos, na verdadeira acessão da palavra, uma mesa redonda, mas é o espírito que presidirá para este debate e, portanto, rompendo aqui um bocadinho a tradição dos anteriores painéis, vamos fazer um modelo de pergunta-resposta em que tentarei provocar, dentro do possível e razoável, no conteúdo e na forma, os meus convidados, que eu passo desde já a apresentar. À minha esquerda, o António Palma, portanto, enquanto representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E eu vou-vos pedir desculpa pela informalidade, eu vou tratá-los por tu, porque já os conheço há muitos anos, é assim que nos tratamos e não é falta de respeito, muito pelo contrário, são pessoas que respeito muitíssimo pelo seu trabalho e pelas pessoas que são. A Alexandra Gonçalves, diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. O João Soares, representante da Associação da HP, e o António Goulart Medeiros, coordenador da União de Sindicatos do Algarve, que também é membro da nossa Assembleia na região do Turismo do Algarve. Antes de mais, muito obrigado por aqui estarem e por aceitarem este desafio, que não é fácil. Nós todos sabemos que, se por um lado, como aqui já foi referido pelo Presidente da CTP, os recursos humanos são claramente um fator preponderante na nossa atividade,
nós sabemos bem que são também neste momento, como foi referido, houve aqui o Mário Ferreira na sua intervenção, um dos grandes desafios que temos que ultrapassar é neste momento também a falta de mão de obra e a qualificação dessa mão de obra. Sabemos também que uma coisa são os desafios que temos de curto prazo, curtíssimo prazo, que é realmente o conseguirmos gente para trabalhar, mas sabemos também que a médio e longo prazo temos robotização, digitalização, a própria sustentabilidade e a própria velocidade ou aceleração da mudança são fatores disruptivos que vão provocar naturalmente mudanças no mercado de trabalho. Eu vou tentar seguir aqui quase o lead jornalístico, onde, como, quem, porquê, e vou lançando aqui desafios aos meus colegas. E começava aqui para o nosso hoteleiro, João Soares. Nós temos aqui um problema grande de encontrar gente para trabalhar, porque temos uma pirâmide demográfica invertida, os poucos jovens que chegam à população ativa são mais qualificados e, portanto, não ambicionam e com legitimidade trabalhar em atividades operacionais. Já não conseguimos ir buscar pessoas ao Alentejo, ao centro e ao norte, porque felizmente também já lá há turismo, não é? E como é que nós vamos fazer para... Quem são as pessoas que vão trabalhar no turismo e como é que as podemos aliciar? Antes de mais, quero cumprimentar-te a ti, endereçar o meu agradecimento à HP na pessoa do Vítor Neto para estar presente e cumprimentar, obviamente, os colegas de painel e os dois intervenientes anteriores, António Saraiva e o Francisco Calheiros. Essa resposta não é fácil, obviamente, porque se fosse fácil não estaríamos aqui a falar e hoje parece-me, depois de ter ouvido o António Saraiva e Francisco Calheiros, mais difícil é porque nós, além dos recursos humanos, estamos com uma crise e uma inflação brutal e os recursos humanos entram nessa equação, como é óbvio. Nós não podemos, percebemos perfeitamente hoje que não conseguimos refletir todos os custos que as empresas estão sujeitas ao consumidor final. Isso era completamente... Hoje estamos aqui, digamos que estamos metidos numa encruzilhada. Era aquilo que eu queria referir. Mas as empresas, sendo na grande maioria pequenas e médias empresas, as empresas têm ainda algumas oportunidades e algumas coisas que diria eu, na minha ótica e na ótica da HP, que poderão fazer no sentido de atrair recursos humanos. Nós, durante a pandemia, perdemos bastantes recursos para outros setores de atividade, até porque a hotelaria foi substancialmente afetada, a par da cultura foi a atividade mais afetada e as pessoas acabaram por optar por outros setores de atividade. Nós, neste momento, estamos numa reconquista de trabalhadores e, para essa reconquista de trabalhadores, o que é que nós temos que fazer ver? É que a hotelaria é uma atividade, continua a ser uma atividade nobre e uma atividade que tem algumas valências relativamente a outras atividades. E eu vou mencionar algumas delas que eu próprio faço na minha empresa, mas também que nós, em termos da HP, temos tido uma preocupação especial. Nós fizemos recentemente o contrato coletivo de trabalho novo. Nós temos estado neste setor do turismo e na hotelaria. É uma atividade que, neste momento, além de alguns benefícios que outras atividades não têm, como é o caso da alimentação e outros, paga acima da média salarial do país. A questão, vão-me perguntar, mas os salários são altos? Não, são baixos. Mas os salários são baixos em todas as atividades neste país. Infelizmente, somos um país pobre, não conseguimos refletir isso nos clientes, a carga fiscal é uma brutalidade. A carga fiscal hoje, um empregado para ganhar 600, 700 euros custa a uma empresa cerca de 1.300 euros. Portanto, é um problema que não é do empresário, mas sim da forma como estão desenhados os impostos. E nós, para resolver este problema, temos que também pensar um bocadinho numa coisa que nós chamamos hoje o salário emocional. Conquistar as pessoas. Conquistar as pessoas de que forma? Dando mais qualidade, pagar aquilo que as empresas têm capacidade, mas não só olhar ao pagamento, conquistar as pessoas através de outros incentivos. Prémios de produtividade. Mais salário, maior produtividade. Ou maior produtividade, mais salário. Seguros de saúde, porque sabemos o estado e as dificuldades que hoje
principalmente durante a pandemia, alguns colaboradores nossos tiveram para aceder ao Serviço Nacional de Saúde, tendo que esperar. Os serviços foram muito prejudicados por a questão da pandemia, tiveram que dar prioridade a isso. Conseguir compreender e estar perto de cada um dos funcionários. Obviamente que eu falo assim na questão da hotelaria, porque ela sendo, na grande maioria, pequenas e médias empresas, é de alguma forma possível os nossos quadros estarem perto das pessoas, saberem quais são as dificuldades, facilitarem dias de trabalho, facilitarem nos horários. Já falei dos seguros de saúde, premiar no fim do ano se a empresa tiver uma boa performance. Nós, por exemplo, na nossa empresa, nos últimos anos, premiámos todos os trabalhadores e presumo que as empresas que têm bons resultados o fazem também. Portanto, há aqui ainda... O Algarve depois acresce, podemos voltar a falar nisso, mas a situação dos transportes, a situação da habitação... Já volto a ti. Seguiste exatamente a linha que também aqui o Sr. Presidente da Confederação de Turismo defendeu, que é, do lado empresarial, tem claramente que haver aqui um reforço também da remuneração. Introduziste a questão da gestão por objetivos para casar também a produtividade com a própria remuneração e a necessidade de estarmos mais próximos das necessidades dos próprios recursos humanos. Como viste, não vou lançar perguntas fáceis e passo já para o representante do Instituto de Emprego, porque muitas vezes há esta ideia de que o turismo paga mal. E ela é tantas vezes repetida que às vezes temos dificuldade em destrinçá-la. E eu pergunto, uma senhora da limpeza numa empresa tecnológica ganha mais do que uma senhora da limpeza num hotel? É que a senhora da limpeza numa tecnológica até é outsourcing e ganha certamente muito menos do que uma empregada de andares, por exemplo, mas mesmo muito menos. E eu pergunto, e um técnico de informática ganha menos no turismo do que ganha noutro qualquer setor? E, portanto, há aqui alguns dados que são muitas vezes referidos do ponto de vista dos comentários de economistas, que são médias, mas que não refletem muitas vezes a realidade. Isso não quer dizer que não tenhamos que fazer o exercício que aqui o João bem revelou na primeira pessoa. Eu sei que tu tens alguma informação mais específica sobre isto. António, por favor, o microfone é teu. Muito boa tarde a todos. Primeiro queria agradecer ao NERA, na pessoa do Dr. Vítor Neto, a oportunidade de estar aqui. Respondendo diretamente, e cumprimentar os colegas de mesa, respondendo diretamente à tua questão, um trabalhador não qualificado no Algarve é mais bem pago do que um trabalhador não qualificado no resto do país. Mas isso porquê? Porque ainda agora foi referido que há uma grande necessidade de trabalhadores não qualificados. E consideramos uma empregada de andares um trabalhador não qualificado? Aí é que está a questão. Porque uma empregada de andares não deverá ser um trabalhador não qualificado. Mas temos essa situação. Temos essa situação porquê? Porque o Algarve tem, em termos de emprego, uma sazonalidade acentuada e com taxas de permanência muito baixas. Temos salários baixos, ainda que um trabalhador não qualificado seja superior à média nacional. Temos uma rede de transportes que nos impede, neste momento, de trazer trabalhadores do interior, por exemplo, Alto, que está aqui perto, São Brás, para o litoral. Sabemos que os horários da hotelaria são repartidos, não há uma rede de transportes. Com o aumento agora dos preços dos combustíveis, como é que uma pessoa ganhando, temos aqui em estatísticas, 600 e tal euros, pronto, que fica líquido ou pouco mais, ou 700, consegue vir todos os dias de Alto para o litoral? Como é que essa pessoa consegue manter um carro? Como é que pode ter o combustível? Depois, trazer pessoas. É uma hipótese. Há acordos, neste momento, com a Índia, que vão brevemente estar em vigor, e com Marrocos. Vai ser um acordo que foi assinado há muito pouco tempo pelo Estado e que prevê a vinda desses trabalhadores. E são trabalhadores qualificados, serão trabalhadores que vamos ter para aumentar a qualidade e o preço da habitação. Alugamos um apartamento por 600 euros e metemos lá 10 pessoas, e aí temos o preço da habitação boa, ou então, se não vamos por aí,
Vamos para pessoas que têm família e como é que se concilia esses horários, como noutras áreas, como na saúde, com a atividade familiar. Isto são questões que não são fáceis e que temos estado aqui a discutir hoje, e muito bem, mas que temos o problema também, como a doutora Ana Jacinto referiu, que é a falta de mão de obra. E a falta de mão de obra tem que se fazer, muitas vezes, com um recurso ao Estado, às empresas e um sacrifício também das pessoas. Temos que haver uma capacitação e formação desses recursos, mas esses recursos da Índia, por exemplo, são recursos baseados numa mão de obra barata. Temos que fazer como o diretor, se calhar, do aeroporto nos falou, que era a robotização, ter novas formas da internet nos provocar, através da inteligência artificial ou da OIT, temos novas formas de gestão, e que aí também vai diminuir um dos grandes pesos nos custos das empresas, que é a mão de obra. Eu estou a dizer isto, mas se calhar estou a falar mal contra mim próprio, contra o Instituto de Emprego, porque poderá aumentar o desemprego. Mas se calhar não. Se calhar temos que aproveitar esses recursos e convertê-los. Convertê-los como? Dando formação aos trabalhadores a nível de informática e as empresas modernizando-se. Para já a primeira questão, espero ter respondido. Caro António Goulart, nós vimos aqui, há anos que se discute a questão do casamento entre flexibilidade e segurança, aqui também referida como a competitividade de rendimentos. Se fosse empresário, como resolvias isto num hotel que tem que trabalhar num exercício especialmente difícil de conciliação com a vida familiar, na medida em que trabalha quando os outros descansam? Boa tarde. Boa tarde ao painel também. Gostaria de agradecer ao Nero o convite e muito particularmente ao meu querido amigo Vítor Neto esta pequena malandrice de me convidar, eu, sindicalista, a estar presente num debate, numa discussão em que a generalidade são empresários. É evidente que não há nenhum problema, certeza absoluta que encontraremos uma grande linha de convergência e de concordância em que discordamos. Por isso, não há rigorosamente nenhum problema sobre isso. Eu diria que em relação à questão da flexibilidade, e não vou entrar na discussão da flexi-segurança, é uma discussão que tem quase 30 anos, está ultrapassada no tempo. Eu diria que se há trabalhador que tem capacidade em termos de flexibilidade, é o trabalhador com os salários que pagam no setor do turismo conseguir sobreviver um mês inteiro. E por isso eu creio que essa questão da flexibilidade e da compatibilidade entre a flexibilidade e o rendimento não me parece que seja a questão que hoje em dia se coloca. E já agora dizer o seguinte, como é evidente, eu se fosse empresário não estaria aqui nesta discussão. Portanto, não vale a pena estarmos a replicar situações que não existem. Eu diria que, em relação às questões que foram aqui até agora colocadas, a minha leitura da situação é algo diferente. Obviamente, sou um sindicalista, represento trabalhadores, mas eu diria que, começando pelo problema da falta de mão de obra, e que o nosso querido moderador e presidente da região de turismo do Algarve, agora na Bolsa de Turismo de Lisboa, nas declarações prestadas à comunicação social, identificou como o principal problema, o problema número 1 da região. Eu, enfim, com todo o respeito, discordo que seja o problema número 1, porque entendo que isto é uma situação decorrente de outra. O problema não é exatamente a falta de mão de obra, tal como foi identificada. Nós, se recuarmos um pouco no tempo, aos anos 60, 70 do século passado, nós percebemos que o turismo teve uma enormíssima capacidade de atração em matéria de emprego e de trabalho. Isto levou a que milhares de algarvios largassem as ocupações tradicionais e se incorporassem no turismo. Eram novas profissões, eram, digamos, novos desafios, eram condições de vida diferentes. Isto arrastou também gente de outros pontos do país, alentejanos, nortenhos, de diversas regiões, e que aqui se fixaram. Esta capacidade de atração do turismo em matéria de emprego, digamos, perdurou durante as décadas seguintes, mas começando a pouco a esboroar-se. E a partir do início deste século, eu diria que começou a cair a pico até chegarmos a uma situação, que é a situação dos dias de hoje, em que o setor não tem capacidade
atrativa em relação às questões do emprego e às questões do trabalho. E não tem por razões muito fáceis de identificar. Por muito possa custar ouvir, digamos, o que vou dizer, eu estou a falar do Algarve. Com o devido respeito, não vou falar das restantes regiões do país. No Algarve, precariedade laboral e sazonalidade, as maiores taxas do país. Duração semanal de trabalho, média, superior à duração semanal nacional. Trabalha-se mais sábados e domingos no Algarve do que se trabalha, em média, no resto do país. Um grau superior de dificuldade de conciliação da vida familiar e profissional. Desregulação dos horários de trabalho. Ritmos e intensidade de trabalho bastante agressivo. Qual é a compensação disto? Porque isto é uma condição muito concreta. Aliás, já agora dizer um pequeno detalhe. O trabalhador do setor, e eu não sou trabalhador do setor, já agora esclarecer, estou à vontade para falar, o trabalhador do setor não sabe sequer o que é a possibilidade de ter férias com a família ou com os filhos. Qual é a compensação de tudo isto? A compensação são os baixos salários. Que é verdade que existem. E já agora dizer que a média salarial regional é 14,5% inferior à média salarial nacional. E ainda há pouco aqui foi dito que nós estamos num país de baixos salários. E, portanto, o problema que está aqui é que o setor não tem hoje capacidade de atrair, sobretudo, as jovens gerações mais qualificadas, por ter outras perspectivas de vida, muito mais dificilmente estarão disponíveis, tal como a geração em 1960, em 1970, 80, 90, esteve de fazer uma opção para o turismo. Hoje em dia, estas novas gerações não têm essa, digamos, opção como o seu padrão de vida. E, portanto, o desafio que está colocado ao setor é refletir sobre isto. Se tem ou não tem interesse em mudar de um perfil, digamos, de negócio baseado, enfim, em mão de obra barata, precariedade laboral, ou se tem, digamos, outra opção, que é manter-se por aqui assim, nesta situação, recorrendo umas vezes a mão de obra que vem de outras regiões do país, agora, mais recentemente, não, porque isto já ocorreu no início deste século. O recurso à mão de obra vindo de outros países já ocorreu no início deste século. A opção que está colocada ao setor é o que é que quer? É mudar o perfil ou manter o perfil? E, portanto, eu creio que está aqui um desafio colocado em relação ao tema deste debate seminário, que é o trabalho, digamos, no futuro no setor, passa muito por esta opção que os senhores empresários têm que fazer. Muito obrigado. É sempre um prazer concordar em discordar para ganhar força ao debate. Não há dúvida de que, aliás, várias foram as apresentações nesse sentido e mesmo o mote da inovação é sempre para ganhar mais valor, para poder transmitir também a toda a cadeia de valor mais riqueza. Eu vou saltando de tema em tema porque, claramente, este é um tema tão rico que é difícil abraçar com uma só abordagem. Temos connosco, como disse também, a Alexandra, e a Alexandra tem acompanhado os processos de formação e educação do setor há muitos anos. Nós sabemos claramente que se há coisa que nós temos por certo é que a mudança não é já uma constante. A mudança é cada vez mais acelerada. Portanto, os ciclos de atividades que permitam o desempenho de uma profissão são, como dizia Yuval Noah Harari, nos próximos anos, no máximo de 5 anos. Ou seja, só tenho uma profissão com as mesmas características no máximo de 5 anos. Como é formar pessoas para este setor com esta exigência? Ora, é sempre um prazer ser a última, ser uma senhora e ser a última do painel. Muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Calhou. Enfim. Dizer-vos que, de facto, sou também produto da Universidade do Algarve e da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. E, portanto, falo na primeira pessoa, com a experiência que tenho de ter sido aluna de uma casa e que hoje sou a diretora dessa escola, tendo tido um percurso de algumas passagens noutras áreas, mas dizer-vos que represento, neste caso temos alguns colegas entre nós, 1990 alunos, de vários níveis de ensino, entre ensino mais técnico-profissional, onde se encontra o nível dos CETESP,
São cursos especializados, 2 anos, que não conferem grau, na área do turismo inclusive, até licenciaturas, mestrados, doutoramentos. Como somos escola da dimensão politécnica, não temos essa oportunidade, teríamos que ter um centro de excelência na avaliação de investigação. A nossa missão é, de facto, educar, formar, mas é também investigar e fazer extensão cultural e social, ou seja, prestar serviços à comunidade. Fazemos isso tudo e tentamos estar sempre em cima das tendências do que se passa à nossa volta e temos perfeita consciência na área do turismo que as tendências hoje já estão aqui muito bem caracterizadas e falam-nos de Big Data, dados abertos, digital marketing, ambiente mobile, não é? A reservar as viagens, a fazer as reservas, tudo a partir dos nossos telemóveis, na inovação e diferenciação nas ofertas de alojamento, cada vez mais flexíveis também, na própria adaptação dos recursos humanos a estas tendências, que isto é essencial, portanto, a incorporação nas competências das pessoas que formamos destas tendências todas nos nossos currículos, que aparentemente são os mesmos há vários anos, mas não são, porque tentamos precisamente incorporar nos planos curriculares, que têm revisões, não são anuais, mas quase. Nós temos um processo de acreditação ao nível do ensino superior, que obedece a ciclos de avaliação, onde estas coisas são avaliadas. E uma das coisas principais que é avaliada é a taxa de empregabilidade. E a taxa de empregabilidade destas áreas é acima de 90%. Ainda que estejamos a assistir a uma movimentação, sobretudo pela pandemia, de mão de obra para outros setores. É verdade que temos gente a abandonar estas áreas porque são áreas de precariedade, de sazonalidade, de tudo aquilo que acabou de ser transmitido, umas vezes mais do que outras. Fazemos parte de uma bacia do Mediterrâneo em que o nosso produto principal é o sol e praia e, portanto, estas questões são mais afetadas aqui no Algarve e nas regiões da bacia do Mediterrâneo do que noutras zonas em que também tem o turismo como a sua vocação principal. Portanto, tentamos, nestas nossas revisões curriculares, introduzir estas alterações tecnológicas. Andamos sempre um bocadinho atrás, não é? Porque o mercado funciona mais rapidamente do que as instituições. A nossa capacidade de flexibilizar e de introduzir inovação não é igual à de uma empresa, porque estamos sujeitos a timings, a períodos de avaliação, de proposta, de análise, que estão sempre um bocadinho reféns destes processos. Não é que tenha que ser assim, mas a verdade é que sempre que nós tentamos propor um curso que sai fora da caixa, ele não entra nos modelos do ensino superior ou nos modelos tradicionais e é preciso haver aqui um certo trabalho de convencimento, que nem sempre às vezes é fácil. Além de termos outra questão, é que somos instituições públicas. O recrutamento de docentes também não é fácil e, portanto, estamos fixos. Para oferecermos um novo curso temos que fechar outro, para oferecermos novos cursos temos que ter mais corpo docente, temos 60% do nosso corpo a tempo inteiro de carreira e 40% de professores convidados que são especialistas, que são as pessoas do setor, que colaboram connosco e procuram trazer precisamente a sua experiência, a sua prática para dentro do espaço académico. E é aí realmente que a gente tem, e eu vou-me já calar para passar a palavra, temos tentado aqui introduzir estas práticas do setor de inovação através do Problem-Based Learning. Temos empresas aqui que são nossos colaboradores e vão à universidade lançar desafios e que nós tentamos com os alunos responder anualmente. Temos a Academia Mais Empresas. Também temos um centro de línguas que faz a certificação da língua portuguesa para estrangeiros e, portanto, esta questão da política de imigração e de recrutamento de trabalhadores de outros países, estamos sempre aqui com uma capacidade de resposta, criando a certificação da língua portuguesa na nossa própria escola, na nossa universidade, não é só a escola sozinha que faz esse trabalho, e de facto, deixando como pistas, como coisas que eu acho que podem ajudar neste percurso de encontrar mão de obra para este setor que é para a nossa região.
A retenção e a atração das forças de trabalho, de facto, passa muito pela esta colaboração entre os parceiros. Temos que nos encontrar mais não para falar para os outros, para falar entre nós. Eu acho que é importante criar uma task force regional para tratar deste assunto. Lanço o desafio, enquanto Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, enquanto academia, já tenho falado com alguns dos dirigentes das associações regionais, nos conselhos consultivos de algumas entidades fazemos isso. Criámos o nosso próprio Conselho Consultivo, que irá reunir brevemente, precisamente para começar a falar destas coisas. Há questões de vistos, políticas de migração, que já estão a ser trabalhadas e que é essencial que sejam trabalhadas. A criação de oportunidades de trabalho decentes, a questão da segurança social, a proteção social dos trabalhadores é fundamental, pode ser uma mais-valia que venha aqui contribuir para uma maior atração para nova mão de obra, que neste momento está difícil de atrair, porque é verdade, trabalha-se quando os outros estão de férias. Trabalha-se aos fins de semana. É difícil conjugar os horários familiares com os horários do turismo. E temos de ter noção destes handicaps que são características do próprio turismo e tentar ultrapassá-los, criando mais-valias, outras formas de seduzir os recursos humanos. E oportunidades de capacitação, nós fazemos isso, temos cursos livres, o IFP também o faz, as escolas de hotelaria também o fazem, nós somos escola superior, portanto a nossa mão de obra é qualificada, para além de técnica, e, terminando, criar e promover uma educação e uma aprendizagem cada vez mais desta dupla vocação. As empresas a virem à escola e a escola a ir às empresas. Portanto, estas práticas em contexto de trabalho têm que ser cada vez mais constantes, ainda que isto nem sempre seja fácil de implementar, por falta de meios de transporte, para levar os alunos até a estes espaços, trazer as empresas até à escola, também têm pouca disponibilidade às vezes, mas temos que fazer este esforço e eu acho que é por aqui o nosso caminho. Muito obrigado. Temos uma ronda final. E eu vou seguindo esta lógica, porque eu sei que o Instituto de Emprego faz este diagnóstico também das necessidades na região e também aproveitando aqui um bocadinho para fazer a evangelização de duas áreas de atuação do IFP que eu acho fundamentais e que têm tido bom desempenho, nomeadamente na agricultura, na própria região, mas que o turismo tem dificuldade em abraçar para captar recursos humanos, quer a rede Euros, quer a rede de países terceiros. Peço-te, António Palma, que nos fales um bocadinho dessa oportunidade para ir buscar mão de obra, sobretudo agora que temos o acordo com a Índia, mas temos com a CPLP, e temos aqui, eventualmente, também já instrumentos funcionais. Nós temos alguns instrumentos que nos permitem, de facto, trazer pessoas. São, por exemplo, a Rede Euros, que permite trazer pessoas da Europa para virem trabalhar. Nomeadamente, aqui no Algarve, tem-se tentado fazer essa intermediação com profissionais ligados à indústria do frio, da neve, e no verão tentarem virem para cá. Algumas opções digitais que se tenta trazer, mas o problema depois acaba por ser também os salários oferecidos. Depois temos também a vinda de pessoas de países terceiros, agora nomeadamente com a Índia e com Marrocos, mas também estamos a tentar que venham com alguma competência. Mas, acima de tudo, temos que apostar na capacitação de recursos humanos, valorização das profissões do turismo, que a gente agora vê com os chefes de cozinha, que um chefe de cozinha é bem visto em termos sociais, e o mesmo tem que passar com outras profissões. Temos que ter recursos humanos mais flexíveis e resilientes também. Temos que ter competências digitais nesses recursos humanos e competências transversais, seja ele em termos de atendimento com conhecimentos digitais. Tem que dominar a língua também, como a doutora Alexandra aqui disse. Tem que haver, e concordo com ela, formas de aprendizagem em contexto de trabalho, nas próprias unidades. Não é só estarem dentro dos centros de formação, dentro das universidades, nas escolas de hotelaria. Tem que haver períodos de estágios em que estão dentro das unidades e saibam se querem ir para essa profissão. Tem que haver uma rede de colaboração entre as escolas, o instituto e a aprendizagem ao longo da vida também. Os próprios recursos humanos que estão dentro das próprias
entidades terem formação, porque existe recursos humanos que se calhar estão há 15, 20 anos dentro dos hotéis e pouca formação têm tido nenhuma. E acaba por ser também desmotivador. E é, como a doutora Alexandra também disse, é o avançar nas unidades hoteleiras para a inteligência artificial, para os big dates, para o IoT, e temos que partir para novas formas. E aí também temos um déficit de formação, porque as pessoas com formação a nível de competências digitais são muito poucas e também não são motivadas para tal. Obrigado, António. E como esta ronda é mais rápida, eu passo já para essa oportunidade, porque quer a Alexandra, quer o António falaram da necessidade de aproximar a formação do contexto de trabalho. E nós há muitos anos que falamos de formação on the job e criamos modelos nesse sentido, mas depois nas empresas nem sempre é fácil acolher estes projetos e ter condições para que, seja ao nível das soft skills, portanto de competências mais generalistas, seja ao nível da especialização, de depois conseguir capacitar esses trabalhadores. Qual é a grande dificuldade dos empregadores no seu espaço de trabalho darem esta formação? Bom, antes de mais, queria só tocar um tema que me parece que é importante e que a HP tem defendido muito, que é um tema que a Alexandra falou e também o IFP, que tem a ver com o trabalharmos em rede. Isso é fundamental. Nós temos de estar cada vez mais próximos. Aliás, hoje está aqui muita gente do setor público e privado, inclusive é o sindicato que também é importante participar nestas coisas, mas trabalharmos em rede, perceber quais são as necessidades, quanto é que o colega paga, quanto é que não paga, o que é que oferece, o que é que não oferece, qual é que é a formação, quais são as dificuldades que nós temos nas empresas. As dificuldades, por exemplo, eu estou-me a lembrar em casos específicos. Nós, uma pequena empresa que tem 6 recepcionistas, tem que juntar um mínimo de pessoas para dar formação, não consegue dentro da sua empresa. O hotel do lado não consegue. Portanto, há todos estes constrangimentos depois que, na prática, muitas vezes as coisas são lançadas e quando eu digo que temos que trabalhar em rede é que muitas vezes quem está a decidir, quem cria os programas de formação, quem está por trás, não conhece a realidade que se vive dentro das empresas. E a realidade, às vezes, dentro das empresas não se pode... Tem que se dar formação fora do horário de trabalho. Os colaboradores, os próprios colaboradores não querem. Não há grandes apoios a essa formação. Portanto... vivemos aqui uma distância muito grande em aquilo que é o ensino e aquilo que é a realidade do mercado de trabalho. Isto é uma coisa partilhada por todos os hoteleiros, portanto, no caso concreto da hotelaria. É um tema sempre sensível quando se fala em trazer pessoas de fora para o país. Nós, a HP, fez já um contacto através da Secretária de Estado das Comunidades com a CPLP. Eu acho que isto é uma coisa que nós temos que começar a aceitar, porque se as pessoas de cá não querem trabalhar na hotelaria ou acham que a hotelaria não é suficientemente digno. Eu, por acaso, achei graça porque o Goulart tocou aqui num ponto que é convergente a toda a parte do mundo. Em todo o mundo, a hotelaria tem horários repartidos, trabalha só aos fins de semana, portanto, isto não é uma coisa exclusiva do Algarve. É uma coisa que é em todo o lado. Obviamente que nós próprios, empresários, achamos que devia ser muito mais bem remunerada. Eu também sou empregado e sou patrão ao mesmo tempo, também gostava de ganhar mais. Mas não é possível. Portanto, a questão aqui é que nós vamos hoje a Londres, vamos hoje a Paris, vamos hoje a Milão e não vemos um inglês em Londres a servir à mesa, não vemos uma inglesa a fazer camas nos quartos. Isto não é mau, isto não tem problema nenhum, isto não é para complexar ninguém. As pessoas, graças a Deus, hoje têm uma qualidade de vida melhor em Portugal, ambicionam outro tipo de empregos e nós estamos cá para acolher pessoas que façam uma satisfação ou preencham uma dificuldade que nós temos e lembro também que é importante também tocar neste tema, agora que está muito em voga esta questão da Ucrânia e da solidariedade, a minha chefe de bar é ucraniana, portanto nós tratamos na nossa empresa exatamente igual qualquer empregado estrangeiro a um empregado nacional, não há nenhum tipo de discriminação. Portanto, é importante tocar nestes temas. É importante cada empresa encontrar formas de conseguir reter os seus recursos. Eu tenho empregados que estão comigo há 40 anos, não é por acaso, não é porque são burros, não é porque não são válidos, antes pelo contrário, são pessoas que gostam imenso, que se identificam com a empresa. Agora, esta é uma situação transversal. Hoje em dia, as pessoas não querem... Eu tenho um filho com 26 anos e ainda não sabe o que é que quer fazer. Quer dizer, isto hoje em dia é assim, a malta está na internet, vende uns ténis e compra umas coisas, não está para fazer o tipo de trabalho que os nossos... Eu já não estou a ver as nossas filhas irem
arrumar quartos e fazer camas de quartos de hotéis. Não querem. Isto é uma realidade que tem que ser aceita. Agora podemos, enfim, dizer que pagamos mal, que há 20 anos era de uma maneira, que agora é outra. Nós pagamos aquilo que o mercado permite que nós paguemos. Foi dado um exemplo dos custos e do aumento dos custos de energia e dos outros. Portanto, a empresa tem uma série de custos. E nós estamos cá para fazer um esforço. Muito obrigado. Há aqui uma questão que claramente constrange esta possibilidade de fazer formação nas próprias empresas, quer pela escala e as condições locais, mas também porque os modelos de cofinanciamento obrigavam que os grupos de formação tivessem uma determinada dimensão que não se adequa a uma realidade como o Algarve, porque temos pequenas cidades no máximo de 50 a 55 mil habitantes e, portanto, construir grupos homogéneos de 20 pessoas que precisam do mesmo nível de francês em proximidade é sempre muito difícil. E, portanto, tem que haver aqui uma discriminação positiva para perceber que os grupos não podem ter aquela dimensão para que a formação possa acontecer perto do local de trabalho, perto de onde as pessoas vivem. Mas aqui, pegando também no teu testemunho, e é uma realidade que vemos por toda a Europa, os trabalhadores de muitos países não são oriundos desse próprio país, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Já aqui muita gente referiu que essa necessidade mais operacional só se supre com imigração, mas também todos os estudos apontam que com robotização, digitalização, esses trabalhos mais operacionais, mais padronizáveis, desaparecerão em grande parte. Há perspectivas de perda de cerca de 30% deste tipo de tarefas. E eu perguntava aqui, naturalmente, ao António, e obviamente que é preciso acompanhar estas pessoas numa qualificação progressiva, mas temos aqui um problema que também temos que ver a médio e longo prazo, que é, temos que captar no curto prazo a mão de obra, mas depois como ficamos numa disrupção em que estas profissões desaparecem. Eu creio que tem havido uma abordagem clássica, que é a abordagem da qualificação ou da formação profissional. Eu creio que hoje em dia temos que olhar para de uma forma diferente. É óbvio que a formação, a qualificação é de extrema importância. Ninguém coloca isso em causa. Só que o que nós precisamos é qualificar o emprego, que tem 3 dimensões. Uma delas é a da qualificação dos ativos, a qualificação dos futuros profissionais, e vai muito mais para além do que se possa imaginar, vai muito mais para além daquilo que é a mera formação profissional considerada normalmente. A segunda, digamos, dimensão da qualificação do emprego tem a ver com o tipo de emprego que oferecemos, que temos. Eu diria que, por absurdo, se imaginássemos que nós teríamos os recursos humanos mais bem qualificados da Europa, eles não teriam emprego no Algarve. Porque nós não temos emprego qualificado em quantidade suficiente para os recursos humanos do Algarve que fossem extremamente bem qualificados. E por isso é necessário qualificar a oferta de emprego. E aqui entra uma contradição entre aquilo que há pouco se dizia, é um tipo de emprego que já não satisfaz, é necessário ir buscar mão de obra estrangeira, e um outro discurso diz que nós temos que introduzir um conjunto de novas tecnologias, novos saberes, novos conhecimentos na qualificação do emprego. É importante saberem onde é que nós ficamos. Reproduzimos os modelos clássicos em termos do tipo de emprego ou incorporamos novos conhecimentos para criar um novo tipo de emprego mais qualificado e com mais condições, digamos, de responder aos desafios do turismo. A terceira dimensão, já agora dizer, tem a ver com aquilo que há pouco eu referia, que eram as condições concretas, as condições salariais, de trabalho, etc, etc. Mas há agora um aspecto que eu também gostaria daqui de colocar, tem a ver com uma parte que eu creio que pouco se fala quando se debate estas questões. É quando chegamos à fase de não haver capacidade atrativa a nível do emprego do setor do turismo, nós também estamos a alienar uma parte importante do suporte do próprio turismo da região, que são
os habitantes da região. E nesta atividade, sobretudo nesta atividade, isso é de extrema importância. Dito por outras palavras mais simples e diretas. Não sei isto que eu penso, mas que me importa a mim o turismo. Se o turismo não me dá um emprego de qualidade, e se para além disso ainda tenho que pagar uma fatura pelo facto de isto ser uma região por excelência turística, que é o custo de vida ser mais caro, nomeadamente a habitação, etc, etc. E se o setor não olhar para esta questão e compreender que está aí um desafio tremendo para os próximos tempos, o setor pode alienar completamente e definitivamente aquilo que até hoje, mais ou menos, mas já em declínio, foi o apoio, o suporte regional a esta atividade, que é bom recordar, que independentemente, e o Vítor farta-se de falar nisto, do setor exportador, etc., mas que também consome, digamos, recursos regionais e recursos públicos. E não é possível continuar a justificar a dimensão desses recursos se o setor não for capaz de manter o apoio da população regional, e isso terá que ser feito necessariamente através de uma oferta diferenciada de emprego. Já agora, para terminar, só aqui Vocês conhecem aquela anedota de dois cães que em Lisboa estão a conversar, passa um gato, e um deles fala na língua do gato com o gato, e o outro cão fica muito espantado e pergunta: mas tu falas a língua do gato? Sou algarvio. No Algarve, um cão que não fala duas línguas não se safa. E, portanto, esta coisa da outra língua, o cão algarvio, o habitante do Algarve fala sempre duas línguas. Não há dúvida, já aqui foi referido por todos, a habitação, e temos todos a expectativa de que, finalmente, ao fim de 20 anos de interregno, não haja consequências de uma nova política de habitação. Há estratégias locais para a habitação, sobretudo direcionadas para a habitação social e para a habitação a custos controlados, que não resolve, obviamente, tudo, mas há constrangimentos também na habitação temporária, que é uma legislação que ainda remonta a 1900 e troca ao passo, e que é para estaleiro de obra, portanto está completamente desadequada, e hoje há soluções nessa medida que podem ser condignas. O transporte, já aqui foi referido, a mobilidade na região é difícil, mas eu diria também, uma questão que ainda não foi focada, o apoio social. O Algarve tem creches que fecham no verão. Isto não faz qualquer sentido. Portanto, há que trabalhar também aqui nestas matérias. Desculpem-me, estou a provocar aqui os meus interlocutores para gerar reação. E, para terminar, dentro do tempo, espero, falou-se aqui dos elementos disruptivos, da internet das coisas, da inteligência artificial, big data, robotização, a degradação de alguns postos de trabalho, mas é também olhar para isto como uma oportunidade e, portanto, quais são, Alexandra, as novas profissões do futuro? Bem, não sei se tenho resposta para isso tudo, mas vou tentar aqui pensar um bocadinho alto e até no decurso daquilo que já estamos a fazer em termos da Universidade do Algarve e da escola. No âmbito do PRR foi-nos lançado o desafio de pensar sobre as áreas STEAM, que têm a ver com ciência, tecnologia, matemática e artes, e criar novas ofertas formativas que precisamente dessem resposta às necessidades nestas dimensões, vissessem a relação, sobretudo com este movimento de robotização, tecnologia, digitalização das economias que está a acontecer. E nesse âmbito temos duas propostas de pós-graduação em curso, uma em Marketing Digital e outra em Market Research and Analytics for Tourism. Estas são duas áreas emergentes em que há necessidade de criar formação, não ao nível não graduado, portanto será precisamente não a formação tradicional nem a formação graduada, dando a resposta precisamente a pessoas que já estão no mercado e que possam vir fazer um novo percurso e criar competências nestas áreas. Para além disto, temos também um CTESP novo em marketing digital, ao nível mais profissionalizante. Há um laboratório na área da hotelaria a ser criado no âmbito de uma candidatura ao PO regional para criar novos petiscos a partir da dieta mediterrânica, que estão a ser criados em conjunto multidisciplinarmente entre a engenharia alimentar
e a gestão hoteleira e o turismo da nossa escola, um projeto liderado pela Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. Há o Observatório de Turismo Sustentável, que já foi falado esta manhã, que o professor João Albino é a pessoa que lidera em conjunto com várias pessoas e entidades que aqui estão representadas, mas eu creio que há aqui este ecossistema que também que se está a criar no âmbito do UALG Tech Hub, que trará, sobretudo ao nível das tecnologias, um aporte enorme de criação até de novas profissões. E falamos de, e vou terminar, gestores de plataformas, de redes sociais, produtores de conteúdos para a área do turismo e da hotelaria, gestores de páginas, personalização de experiências, são tendências crescentes que aparecem. Há inclusive os Algarve Luxury Concierge e outro tipo de personalização de propostas que começam a emergir também como oportunidades de criação até do próprio emprego. E eu creio que será por aqui, não para ocupar as profissões tradicionais, mas para criar novas oportunidades. Muito obrigado, Alexandra, e muito obrigado aos nossos colegas de painel. O desafio era ser acutilante com eles, era provocar aqui reações, felizmente foi animado. Pedir desculpa naturalmente por este tom mais acutilante, mas agradecer desde já a vossa disponibilidade, como lhes reconheço claramente capacidade para isto e para muito mais, não me doeu assim tanto provocar-vos. Muito obrigado, despedimos-nos com amizade e até um próximo programa.